Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4 e 5. Meus irmãos, nós estamos hoje trazendo uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, quando eu meditava nela, ontem e hoje. Quando eu meditava nessa palavra, Deus começou a ministrar no meu coração. Nós temos vivido muitas situações difíceis, lutas, dificuldades, batalhas, aflições. Todos nós passamos. E às vezes nós passamos por situações que nós nos achamos sem capacidade para vencer. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Sobre a nossa capacidade para vencer. Amém? A capacidade para vencer é uma coisa que recebemos de Deus. Não recebemos porque somos melhores do que alguém, mas recebemos porque Cristo nos dá essa capacidade. E a capacidade, ela não vem de nós mesmos. A capacidade, ela vem de Deus. É por isso que eu estava falando hoje sobre essa capacidade para vencer. Porque humanamente falando, irmãos, olhando para a situação natural, muitas coisas você não conseguiria vencer, humanamente falando. Mas é aí que entra o que a palavra do Senhor está nos mostrando, nos ensinando aqui. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Deixa aí a sua Bíblia um pouquinho, olha para o pastor e presta atenção aqui, irmãos. Eu estava falando para a igreja hoje, que quando falamos de capacidade, logo as pessoas imaginam que é uma capacidade, irmão, que você adquire através do estudo. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, mas eu não posso ser abençoada, eu não consigo ser abençoado porque eu não estudei muito na escola. Eu não consigo ser abençoado porque eu não sei ler a Bíblia. Eu não consigo ser abençoado porque tem pessoas que entendem mais a palavra do que eu. E aí as pessoas vão juntando situações em que elas se sentem incapazes. Às vezes, até de dar um conselho para alguém, você se sente incapaz. Para enfrentar um problema no seu trabalho, você se sente incapaz. Tem pessoas, irmãos, que em vez de enfrentar um problema no trabalho, elas preferem até pedir a conta. Porque se acham o que, irmãos? Incapazes. Isso é muito sério, irmãos. Parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Não é tão simples assim. Porque se fosse tão simples, todo mundo tinha capacidade. Todo mundo ia conseguir
qualquer coisa, qualquer hora, de qualquer jeito. Mas não é assim. Então veja, e Paulo ele fala aqui, a igreja de Corinto, né? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Só temos confiança, irmão, por causa de Cristo. Cristo é aquele que garante que nós somos vencedores. É Cristo que garante que essa capacidade, ela não é nossa, ela é de Deus. Eu estava falando para a igreja que quando você estudava, ou seu filho, ou seu neto estudava, sempre tinha aquela briguinha na escola, né? Um menino falava para o outro assim: ah, é? Você vai me enfrentar? E o outro falava assim: eu vou, então vem para cima. E aí o outro dizia assim: se você for me enfrentar, eu vou chamar o meu pai. Você vai se ver com meu pai. Mas por quê? Porque o menino, um tem a mesma idade do outro, a mesma altura e talvez até a mesma força. Só que o que difere um do outro é a confiança que um tem em seu pai. Por quê? Porque talvez o outro não tenha a mesma confiança no pai. Talvez é um filho de pais separados, que ele nem vê o pai. Ele não tem contato com o pai. Aí por falta de contato, falta confiança. Porque ele não podia dizer: você chama o seu, eu chamo o meu. Vamos trazer para o mundo espiritual. Por que muita gente não tem confiança em Deus? Por que muita gente se acha incapaz? É porque às vezes está faltando um contato com o Pai, irmão. Está faltando se chegar mais perto de Deus. Está faltando você conhecer o Deus que você serve. Está faltando. Porque quem conhece o Deus que ele serve, irmãos, ele não teme má notícia, ele não teme ameaça. Quem conhece o Deus que ele serve, ele sabe que o seu Deus estará com ele em qualquer batalha, em qualquer situação. Então é aí que temos que parar e refletir. Será que eu tenho tido essa confiança em Deus através de Cristo? E aí Paulo diz assim, né? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Olha o que o Paulo fala assim: até os meus pensamentos eu prefiro delegar a Deus. Olha o que o Paulo diz. Ele falou assim: nem o meu pensamento eu penso de mim mesmo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então pare de se julgar incapacitado, irmão. Se você se julga incapacitado, você está dizendo que o seu Deus é incapaz. Não, pastor, longe de mim dizer que o meu Deus é incapaz. Porque se toda a capacidade que há em nós, ela vem de Deus, e nós nos julgamos incapazes, é o mesmo de dizer que Deus é incapaz. É a mesma coisa. Não muda nada. Porque a capacidade não é nossa. A capacidade é de Deus, é dele. Então, sendo a capacidade dele,
nós sabemos que essa capacidade, ela não é física, ela é espiritual. E é por isso que muitas pessoas acabam, irmão, fracassando, porque elas acham que a capacidade é física, e não é. A capacidade é espiritual. Vamos ver um homem na Bíblia de capacidade física, porém lhe faltou capacidade espiritual. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Era capacitado ou não era, gente? O primeiro rei. Geralmente o primeiro você escolhe o melhor, não é isso? Ou o primeiro você escolhe o pior? Hã? Escolhe o melhor. É como um filho, né? Quem tem o primeiro, segundo filho. No primeiro, irmãos, é aquela coisa, né? Você cuida, você dá atitude, você faz de tudo. No segundo, você já fala assim, filho, já tem experiência, já não precisa de tudo isso, não. Né? É assim? É ou não é? O primeiro costuma ser o mais mimado, né? Mas não é mimado porque, é mimado, não. É mimado porque o pai não tem experiência. Depois que ele adquire experiência, ele fala assim, não precisa disso tudo não. Né? É igual outro dia eu estava falando com o pastor da igreja, né? Nasceu o filho dele e falou assim, pastor, meu filho não me deixa dormir, pastor. Eu falei, irmão, esse menino tem fome, rapaz. Ele mama o peito da mãe, não dá, você tem que dar o leite para ele. Aí ele falou assim, mas será, pastor? Eu falei, irmão, é seu primeiro filho, irmão, já tem 2, irmão. Fora a experiência que eu já vi na vida. Pode dar o leite. Ele falou, pastor, eu comprei o leite, foi a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da minha vida. O menino dorme, pastor, a noite inteira. Me dá sossego agora. Eu falei, meu filho, ouve quem tem experiência. O primeiro, meu filho, você fica todo perdido, mas depois você acerta a coisa. Não é assim? Acerta ou não acerta? Acerta, tem que acertar. Então, vamos trazer aqui para a palavra. Esse homem, chamado Saul, ele tinha muita capacidade humana. Só que, irmão, aí que está o erro. A pessoa confiar na capacidade humana, é aí que a pessoa erra. É por isso que você não tem que confiar que você é bonzão, que você sabe demais, ou que você é capaz demais. Não, que eu sou isso, eu sou pastor, eu sou obreiro. Não, nossa capacidade vem de Deus. Aprenda isso. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Versículo 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Amém? Presta atenção aqui no pastor, irmão. A Bíblia diz que havia em Benjamim, na tribo de Benjamim, um homem chamado Quis.
Quem foi Quis, pastor? Quis foi o filho, o pai, né, de Saul. Ele tinha por filho Saul. E a Bíblia diz que Quis, ele era um homem alentado em força. A palavra alentado significa, irmão, corajoso, poderoso, grandioso em força. Ele era um homem preparado, cheio de força. E o seu filho também. A Bíblia diz que Saul era jovem. O período da juventude é o período que você tem mais força. Não é isso, irmão? Você tem força. Você tem força para trabalhar. Você tem força para correr atrás das coisas. Mas vai chegando uma época da sua vida que você fala assim, agora eu não vou mais correr atrás de muita coisa não. Né? Já corri, né? O tempo que eu podia correr bem. Hoje eu me canso mais. Então Saul era jovem, filho de um homem forte, então ele era forte. E era tão belo. Saul era preparado, irmão. Preparado até em beleza. Saul tinha rosto de rei. Saul tinha aparência de rei. Saul tinha corpo de rei. Quer ver alguém mais capacitado que Saul? A Bíblia diz que ele era tão belo que não havia em Israel um homem igual a Saul. Olha que isso aqui é interessante, irmão. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho com Moisés, o povo de Israel, a Bíblia diz que tinha ali 1 milhão de pessoas. No tempo que eles atravessaram o Mar Vermelho. Imagine no tempo de Davi, de Saul. Quantos habitantes de Israel tinha? Já tinha divisão das tribos. Era muita gente, irmão. E Saul era o mais capacitado, era o mais bonito, era o mais jovem, era o mais, né? Era o mais. Tem gente que você fala assim, nossa, esse fulano aí, ele quer ser, né? Quer ser o mais, né? É o mais isso, é o mais aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. O Saul era muito capacitado. E a Bíblia diz que do povo, do ombro para cima. Então, pescoço, orelha, olhinho, né? Olhinho verde, né? Estou falando aqui só para dar um exemplo, né? Olhinho verde, né? Tudo, orelhinha bonita, né? Tem gente que tem uma orelhinha que não é muito bonita, né? A minha, não sei se é muito bonita, não, irmão. Né? Era tudo bonito do Saul. Ele era extremamente capaz. Só que o Saul, irmão, ele estava baseado em capacidade humana. É aí que nós erramos. Não erre, não viva baseado em capacidade humana. Amém? Capítulo 10. O verso é o verso 17. Vamos ver como que foi a escolha de Saul, né? Ele era bonito, era alentado em força, jovem, belo, do ombro para cima não tinha quem fosse mais bonito que ele. Olha como foi a escolha de Saul, diz aí, 10:17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos
da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém o que, irmão? Não se achou. Presta atenção, pastor, aqui, irmão. Olha aqui para o pastor. O Saul, quando Samuel foi lá, congregou o povo em Mispa, juntou o povo na cidade que era deles juntarem o povo, de congregar o povo. Todas as decisões subia a Mispa para tomar. O Samuel juntou todo o povo, de tribo em tribo, de milhar em milhar, e o Samuel foi escolhendo, Deus foi mostrando para ele. E aí o Samuel falou: tribo de Benjamim, vem para cá. Família de Matre, vem para cá. Saul, filho de Quis, vem para cá. Cadê o Saul? A Bíblia diz que não se achou. Saul se escondeu, irmão, entre as bagagens. O Saul, irmão, tinha uma capacidade, uma aparência que era humana. Mas na hora das decisões, na hora da escolha, o Saul fugiu. Isso acontece com muitos filhos de Deus. Na hora da peleja, que Deus estava ali esperando. Vai, meu filho, vai, é agora que você vai vencer. Você esconde. Você vai por meio das bagagens. Você tem toda a capacidade física. Você anda, você fala, você vê, você ouve. Você tem um juízo bom. Você tem tudo, irmão, fisicamente falando. Mas na hora da escolha, na hora que a coisa fica séria, o que você faz? Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Senhor, vai vir? É esse mesmo? E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Foi Deus que teve que achar Saul. Foi Deus que teve que achar Saul. Porque o Saul, irmão, não se achava capaz. Tinha toda a aparência, mas ele se escondeu. Mas o que fez Saul perecer, irmão, não foi o fato dele se esconder na bagagem, mas foi o Saul não seguir a direção de Deus. O que eu quero dizer para você, que às vezes você passa por lutas, e você até tenta se esconder, mas Deus está mostrando: filho, sai da bagagem, sai da mala, para de ter medo. Você não erra quando você tem medo, irmão, porque medo todo mundo tem. Todo mundo tem medo. Todo mundo passa por momentos difíceis. Não é aí que você errou. O Saul errou quando ele deixou a direção de Deus.
Era para ele se manter, mas o Saul declinou. Era para ele ficar firme, sabendo que a capacidade dele vinha de Deus, do Deus que achou ele atrás da bagagem. O Davi também não foi achado por trás das malhadas, irmão? Sim ou não? O Davi estava até pior do que o Saul, né? Porque pelo menos as malas são cheirosas, né, pessoal? Né? As ovelhas são fedorentas. Tem cheiro de ovelha, né? Acaba se sujando. O Davi tinha cheiro de ovelha. A ovelha não estava o tempo inteiro cheirando bem, não, pessoal. Né? É por isso que a gente, como ovelha do Senhor, sempre tem que se lavar, né, pessoal? Porque a ovelha também precisa se cuidar, ué. Não é verdade? Precisa se lavar, se limpar. Então o Davi estava no meio de coisas que não cheirava bem. Estava até pior do que o Saul. Só que o Davi entendia que a capacidade não vinha dele, vinha de Deus. Tanto quando ele vai enfrentar o Golias, ele diz assim: quem é esse circunciso filisteu? Para afrontar o exército de Deus vivo. Ele não disse assim: quem é esse homem para afrontar o grande Davi? Falou? O grande Davi vai enfrentar você, não. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. A capacidade é do Senhor, não é minha. Na nossa capacidade, irmão, nós vamos falhar. Na capacidade de Deus, nós vamos vencer. Não que você seja capaz de pensar alguma coisa, mas a sua capacidade vem de Deus. Você tem capacidade de vencer. Você tem capacidade de dar a volta por cima. Você tem capacidade de ver a sua família num propósito de Deus, da maneira que Deus quer que a sua família esteja. A capacidade não é sua, ela é de Deus. Para de ficar chorando. Ah, pastor, que a minha família está sofrendo, está sofrendo. Está sofrendo. Mas você vai se levantar. A capacidade não vem de você, vem de Deus. Você vai chegar lá para o seu familiar, vai falar: ó, meu familiar, em nome de Jesus, a partir de hoje não vai botar bebida nessa casa, não. Porque Deus vai capacitar você para não beber mais. A força vem de Deus. Deus vai te dar força para você não colocar mais álcool na sua boca, não. Você não vai mais botar o cigarro na sua boca, não. Em nome de Jesus. Você vai lá e usa a fé, irmão. Você vai lá e usa a capacidade que Deus está te dando. A partir de hoje não vai ter mais gente doente nessa casa, não. Em nome de Jesus. Que eu estou ruim. Não, que está ruim. Que você está bom em nome de Jesus? Se levanta. Capacidade não é sua, é de Deus. Se levanta, meu irmão. Amém, Jesus? Para de ficar disputando doença com os outros, irmão. Né? Só de disputar doença é demais, né, pessoal? Tem gente que fala assim: não, fulano, estou sofrendo muito, está doendo. Ih, mas comigo está doendo o dobro. Você nem sabe. E chega um terceiro e ainda fala assim, né? Não, eu estou pior que os 6-2 juntos. Meu Deus. A pessoa não está entendendo, irmão, que a capacidade não é dela, a capacidade é de Deus. É como Pedro e João explicando como que aquele homem no templo Formosa se levantou. Os homens começaram a perguntar assim: vocês são algum Deus, alguma coisa? E o Pedro e João falam assim: não, nós usamos o nome de Jesus e o poder que há em nome de Jesus fortaleceu a esse homem
para que ele ficasse em pé e tivesse perfeita saúde. Então o que entrou naquele homem não foi a capacidade do Pedro, não foi a capacidade de João, foi a capacidade do nome de Jesus. Foi a capacidade, irmão, que há no nome do Senhor, que levantou aquele homem que estava na porta do templo. E a capacidade que há no nome do Senhor, hoje resolve esse problema na tua vida. A capacidade que há em nome do Senhor, coloca as coisas no lugar dentro da sua casa. Em nome de Jesus. E a partir de hoje, para de chorar, para de reclamar. A capacidade não é sua, a capacidade vem de Deus. Que você possa entender essa palavra e se tornar um vencedor. Essa é a vontade do Pai.